tínhamos 9 cachorros que nós achávamos que nos protegiam. Só que a primeira vez que a gente ficou bem pertinho da onça, vimos o esturro dela e a carniça estava ali, que ela tinha acabado de enterrar e correu porque ouviu o nosso barulho, os cachorros todos ficaram ganindo, pedindo assim socorro, e nós ficamos desesperados. Então a gente subiu numa árvore, assim, eu e minhas irmãs, e os cachorros ficavam embaixo pedindo socorro pra gente, assim. Está com febre, parecendo malária, você toma chá, que a gente de uma árvore amarga, que chama quinaquina. Se você está com anemia, aí você toma chá de casca de jatobá. Se você está com diarreia, toma chá de olho de goiaba. Se você está com verminose, você come semente de girimum com semente de mamão. E aí eu vou... Eram amigas, alunas, eram muitas coisas, né? E mais uma vez, como era tudo matriarcado, tinha uma boneca matriarca, né? Que era, enfim, a Hilda, e tinha o Ingugel. O Ingugel era o marido da Hilda, só que o Ingugel era um zero esquerdo. Não dava nada. Tem uma árvore que a gente chamava lá, chamava tapereba, que é o fruto melhor que eu já comi. É um fruto amarelo, assim, com uma pelezinha, mas é uma massa, parece gema de ovo, de galinha caipira, é delicioso. Só que a árvore é muito alta, quando cai ele esborracha tudo no meio das folhas, aí você tem que sair catando os pedacinhos ali. E eu pensava, né, se eu fosse rica, eu ia comprar muitos lençóis brancos, para botar embaixo da árvore, para o fruto cair, pro fruto cair em cima. Isso, mas não havia, digamos, uma fala direta para explicar as coisas. Enfim, né? Era uma aprendizagem muito indireta. Mas a minha mãe conversava assim, as coisas, sobretudo quando ia ficando um pouquinho mais velha, sobre a menstruação, que tinha que ter cuidado com a menstruação. Tinha um tabu envolto na menstruação, né? Então, isso era uma aprendizagem que a gente tinha muito precocemente. Por quê? Se uma pessoa fosse mordida de cobra ou de arraia, uma mulher que tivesse menstruado, não poderia... a pessoa não poderia ouvir a voz dessa pessoa. Não poderia, porque poderia agravar a ferida, né? Graças a Deus, na minha casa se adoeceu muito pouco. Até os meus 13, 14 anos, quando passou a BR-364 e a retirada da floresta levou um surto de malária, que junto com o sarampo foi assim, uma guerra biológica mesmo em cima da gente. Então foi nesse período que eu perdi 2 irmãs, perdi esse meu tio xamã, minha avó e um primo, e 6 meses depois a minha mãe morreu com aneurisma. Então essa coisa da vida para mim tem um valor muito grande. Quando ela sentiu essa dor de cabeça, meu pai estava fazendo uma casa nova. Todas as nossas casas eram feitas de palha, né? De palha de jaci ou de ucuri, ou misturado um pouco com palha de jarina. E eu tenho muito orgulho de saber usar tudo isso para fazer uma casa. E eu sabia fazer, né? Junto com meu pai. Mas a minha mãe tinha um sonho de ter uma casa coberta de cavaco. Então meu pai fez uma planta de uma casa, era até uma forma de cruz, assim, né? E aí trabalhou muito para tirar todos os cavacos, são pequenas lascas de madeira, né? Para fazer uma casa, porque a minha mãe não gostava dos ratos e das baratas.
Quando ela sentiu a tontura, ela já estava com um pouco de dor de cabeça, estava com um pano amarrado assim na testa, ela tinha cortado umas coisas de mandioca, mas ela era uma mulher muito forte, que trabalhava muito, né? Então, a última lembrança que eu tenho é com aquele coeiro, que a gente chamava fralda, coeiro da irmã novinha, né? Amarrado na testa, com aquelas rodas, tinha um cabelo grande, enorme, assim, preto, né? E entregando os cavacos para o meu pai. Ele me ensinava as coisas, me ensinava um pouco de cestaria, me ensinava um pouco de cerâmica, me ensinava os segredos da floresta, diziam que ele desaparecia no mato, eu tinha medo disso, ele era solteirão, não é? E ele tinha um ritual que ele fazia, né? De 7 em 7 anos, ele ficava 40 dias com 40 noites na mata. Era um retiro. Era um retiro, era. Ele dizia que quando eu crescesse, eu iria ser herdeira daquilo, da herança dele, né? E eu gostava muito dele, mas eu tinha medo, porque quando você diz para uma criança de 5, 6 anos que quando ela crescer, ela vai fazer de ficar 40 dias na mata, imagina o que você pensa. Você pensa nas onças, você pensa nas formigas, você pensa nas cobras, você pensa... Tenho uma excelente relação com os meus irmãos católicos, de muito respeito, não é? E eles também são cristãos. E eu sou cristã, continuo cristã. Mas um processo de conversão não é algo que você possa racionalizar. Você não tem como racionalizar se eu vou me converter a ser do Daime, ou ser católica, ou a não ter nenhuma fé. O próprio Jesus dizia, não é por força nem pela violência, é pelo toque do Espírito. Não é? Então, se você crê dessa forma, sente dessa forma, é assim que você vai ser. Eu conheci o Guilherme quando já estava aqui no Senado, pessoalmente, né? E muito pelo trabalho que ele já vinha fazendo, junto com o Instituto Etos, enfim, um grupo de empresários que foram a vanguarda do socioambientalismo no Brasil, né? Obviamente que depois, quando estava no Ministério, acabamos nos encontrando em muitos lugares como parceiros. É uma pessoa que não usa a questão ambiental como marketing, certo? É algo que faz parte do seu investimento e que as consequências de ter essa visão é muito boa, é muito proveitosa também do ponto de vista econômico. Mas há um investimento no sentido da causa propriamente dita. A realidade responde na língua em que é perguntada. É uma pretensão da gente achar que pode falar todas as línguas e pertencer a todas as tribos, né? E em alguns espaços, eu sempre digo que é uma coisa semelhante ao movimento de arco e flecha, né? E em algum momento eu sou o arco que empurra a flecha, no outro eu sou a flecha que é empurrada, não é? Mas somos um todo e metades. Então, para os empresários, é bom ter a escuta dos seus pares falando as mesmas coisas que eu falo, ótimo. Para os professores é bom que eu esteja aqui como professora, ótimo. Para os cientistas, né, a presença do Zé da Veiga é ótimo. Né? Para os formadores de opinião, essa entrevista que você está fazendo é ótima. É um espaço de interação com os diferentes olhares, com as diferentes escutas.